Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia. A gente está dando continuidade aí aos nossos estudos da nossa disciplina, não é? O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre água, a geografia da água, né? Vamos falar sobre a hidrografia do planeta Terra. Primeira coisa, a gente vai entender um pouquinho a diferença entre hidrografia e hidrosfera, beleza? Vamos dar continuidade então. Primeira coisa, hidrografia é o ramo da geografia física que se dedica ao estudo das águas do planeta, abrangendo rios, mares, oceanos, geleiras, águas do subsolo, ou seja, a hidrografia é o estudo da água. Tudo que estiver relacionado com água, seja poluição, disponibilidade, seja manutenção, renovação da água, uso comercial da água, vai ser abrangido aí por essa parte da hidrografia, que é o estudo da água, beleza? Outra coisa, outro termo que a gente tem que aprender a diferenciar é esse daqui, é a hidrosfera. Hidrosfera nada mais é do que todo o conjunto das águas existentes no planeta Terra. Hidrosfera está relacionado a toda a água que existe na esfera da água do nosso planeta. Ela corresponde a toda a parte líquida que existe no nosso planeta. Tudo que é líquido do nosso planeta está relacionado com a hidrosfera. Os oceanos, né, e as águas oceânicas e as águas continentais. Sabemos aí que a maior parte do planeta Terra é coberto por água, então a hidrosfera ela trata tecnicamente da maior parte do nosso planeta. O problema é que a hidrosfera ela está constantemente, né, sofrendo com a ação humana, né? A hidrografia ela estuda, né, também os impactos que o ser humano causa sobre a hidrosfera, beleza? Outra coisa que a gente tem que se atentar é que a água no planeta Terra a gente encontra ela em 3 estados físicos da matéria distintos: o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. A hidrosfera ela compreende todos os estados físicos no qual a água se disponibiliza aqui no nosso planeta, beleza? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que compreender também aí é essa distribuição da água. O que seria a distribuição da água? É como a gente encontra a água no nosso planeta. Eu trouxe esse gráficozinho de pizzas aí para vocês verem o seguinte, Esse maior aqui de baixo primeiro, 97,5, 2,5. O azul mais escuro representa a totalidade da água salgada no planeta e o azul claro representa a água doce. Os dois conjuntos, né, as duas formas aí do gráfico, representam toda a água do planeta, ou seja, 97% da água do nosso planeta é água salgada. É a água que está nos oceanos e nos mares. É aquela água que não é própria para o consumo da sociedade. E 2,5% da água total do planeta seria a água doce, a água continental. E essa água continental está dividida nas calotas polares, né, que são nos polos da Terra, Polo Norte e Polo Sul, são as partes congeladas do planeta, e também no alto das grandes montanhas. As águas subterrâneas, que são aquelas águas encontradas no subsolo, o lençol freático e os aquíferos. Os rios e os lagos, que são as águas disponíveis na superfície, aquelas que nós conseguimos observar na superfície dos continentes, e outras coisas, que seriam nas plantas, seriam ou na atmosfera. Beleza? Vamos lá, outra coisa importante para a gente entender quando a gente trabalha com água é o ciclo hidrológico. O que seria o ciclo hidrológico? Também chamado de ciclo da água. É o processo de renovação das águas da superfície do planeta. Processo esse que tem o Sol como um dos seus principais agentes, né? A evaporação da água superficial, esteja ela nos oceanos, nos mares, nos rios ou nas plantas através da evapotranspiração, essa evaporação ela é responsável pela manutenção da existência da água no planeta. É a água que evapora que forma nuvens de chuva que se precipitam em diferentes lugares. A formação das nuvens está diretamente associada à capacidade de evaporação de água superficial que o planeta tem. Beleza? Aí tem uma imagenzinha que representa pra gente um pouquinho desse ciclo da água, o ciclo hidrológico, né? Questões podem trazer termos diferentes, mas tratam-se da mesma coisa. Ciclo da água e ciclo hidrológico são exatamente a mesma coisa, mas elas aparecem com termos diferentes de acordo com com a questão que vocês possam estar trabalhando. Vocês podem ver na imagem que tem o Sol é um dos principais agentes, porque é ele que faz o ciclo acontecer. Sem o Sol, a água não evaporaria.
Por quê? O Sol é o que gera o calor para que as águas superficiais evaporem. A evaporação dessa água gera o vapor, óbvio, né? E esse vapor vai até a superfície e se acumula lá em cima, encontra outros vapores e se condensa. O que seria isso? Seria a formação das nuvens. Quando essas nuvens se encontram muito carregadas de água, elas se precipitam. A precipitação é o que a gente chama de chuva. Vocês podem ver na imagem que a evaporação ela está fluindo do rio, né, e da árvore, da vegetação. A vegetação gera a evapotranspiração, que é a transpiração das plantas. Quando essa chuva encontra o solo, ela percola até as partes mais baixas. Normalmente ela encontra de novo outras fontes de água para passar de novo pelo processo de evaporação. Por isso que é o ciclo da água. Começa em um ponto, vai e depois retorna, entendeu? É um ciclo fechado. Calor, vapor, condensação, precipitação, percolação e fonte de água novamente. Esse é o ciclo da água. Quando a gente trata de hidrosfera, né, nós falamos sobre as águas continentais e sobre as águas oceânicas. Retratar um pouquinho cada um deles agora. Os oceanos, ou as águas oceânicas, né, que seriam os oceanos Antártico, Ártico, Atlântico, Pacífico e Índico. Sabemos que temos esses 5 oceanos, mas sabemos que atualmente nós tratamos 3 como principais. O Atlântico, o Pacífico e o Índico são considerados pela geografia os 3 oceanos principais, porque os principais fluxos comerciais acontecem através desses oceanos. Oceanos são grandes extensões de água salgada que ocupam as depressões da superfície terrestre. Olha depressões aí, termos de relevo de aulas passadas que a gente já estudou, aparecendo aí de novo, que pede que a gente compreenda do que se tratam as depressões. A ciência que se ocupa do estudo dos oceanos é a oceanografia. E as águas oceânicas, elas ocupam 70% da superfície de todo o planeta. E os oceanos têm têm várias coisas que fazem com que os oceanos sejam importantes. Ecologicamente falando, pela manutenção da vida dos animais e também do ser humano. Muitas vezes o clima é influenciado pela maritimidade e tem importância econômica, né? Seja para a exploração de recursos de extrativismo animal, né, através da pesca, ou extrativismo mineral, ou outros fatores econômicos, como o turismo, né, o transporte de passageiros, transporte de carga. Tem uma grande relevância dentro do uso das águas oceânicas para a sociedade. Tem um mapinha aí que retrata, que traz em destaque apenas, né, os oceanos da Terra. Né? Você pode ver aí os 3 principais, o Pacífico, o Atlântico e o Índico centralizados, e ao norte o Oceano Glacial Ártico e ao sul o Oceano Glacial Antártico. Agora as águas continentais. Se a gente sabe que as águas oceânicas elas recobrem 70% da superfície, quer dizer que sobram apenas 30% da superfície terrestre para os continentes. Sobre os continentes ainda existem alguns fluxos de água, né? A disponibilidade de água sobre os oceanos. E são essas águas que a gente fala quando a gente está tratando especificamente das águas continentais. Águas continentais são as águas que se encontram sobre os continentes. As águas continentais elas abrangem geleiras, aquíferos, rios, lagos, e elas representam 2,59%, ou seja, menos de 3% da água existente no planeta Terra está sobre os continentes. E outra coisa que a gente tem que entender é que a maior parte dessa água sobre o continente está congelada nos polos. Ou seja, grande parte da água doce potável ela não é de acesso livre ou fácil para a sociedade. Ela está lá nos polos e se encontra congelada. As águas continentais são as águas doces, né? Ou seja, as águas não salgadas. Quando a gente fala de águas continentais, a principal manifestação dessas águas são os rios, né? O rio é um fluxo contínuo e natural de água. Um rio é um fluxo natural de água. Ele pré-existe pela própria natureza. Rios artificiais não existem. Rios artificiais recebem outras nomenclaturas. Forma-se pelo acúmulo das águas da chuva e do degelo das neves das grandes montanhas, pelo afloramento na superfície das águas subterrâneas, e os rios principais, são aqueles maiores, né, desembocam ou no rio maior ou no mar. Os afluentes são rios secundários que desembocam em outro rio. Você tem um rio principal e
seus afluentes. Seus afluentes são pequenos rios que nascem a partir de um rio principal. Agora, só para umas tipagens, né? Os principais tipos de rios: intermitentes, perenes, exorreicos e endorreicos. Rios intermitentes são aqueles são aqueles rios temporários, que existem em um determinado lugar apenas em um determinado período do ano. Normalmente o período do ano associado à época das chuvas. Quando tem a época das chuvas, alguns lugares do mundo, alguns rios nascem. Um exemplo disso, o Nordeste brasileiro. É o único lugar do Brasil que existem rios temporários. São rios que só existem durante o período de chuvas. Rios perenes, né, que são a maioria esmagadora dos rios existentes no mundo, são aqueles rios que existem ao longo de todo o ano, não dependem de estação das chuvas para estarem existindo. Um rio exorreico é um rio que nasce no interior do continente e corre até o mar. É um rio que vai do meio do continente até o oceano. Como se ele corresse para fora do continente. E o rio endorreico é um rio que não chega até o mar. É um rio que nasce no continente e morre dentro do próprio continente. Ele aflora no próprio continente. Ele não encontra as águas oceânicas. Ou seja, a água doce desse rio não se mistura com a água salgada dos oceanos. Não tem como a gente falar de água, né, sem a gente falar da condição que a água se encontra hoje, né? Sabemos que grande parte das águas potáveis do planeta Terra, elas estão ameaçadas. Uma coisa que a gente tem que entender é que a água, tecnicamente, ela é um recurso natural infinito, ela não acaba, por causa exatamente do ciclo da água que a gente viu um pouquinho para trás. Porém, a água ela tende a perder qualidade. O que seria perder qualidade? Ela fica imprópria para o uso da sociedade, ela fica poluída. Com isso, o ser humano não consegue consumir aquela água. E grande parte dos mananciais, né, os lençóis freáticos, até os rios que a sociedade se relaciona, tendem a se tornar rios poluídos, se tornar rios impróprios para o consumo da água deles. Por quê? Por causa de ações humanas sobre aquele rio. A poluição hídrica é causada pela atuação indevida de práticas humanas. Ou seja, são coisas que a sociedade faz contra o rio que faz com que a sociedade perca aquele rio por causa da poluição gerada pela sociedade. A principal causa da poluição das águas é o desenvolvimento desenfreado de atividades econômicas, sobretudo nas cidades, com o aumento da deposição indevida de rejeitos ou quê? As cidades elas jogam poluição industrial e poluição doméstica nos rios, diretamente sem tratamento. Grande parte das cidades brasileiras, né, elas não possuem um tratamento de água e esgoto que atinja a totalidade da população. A água tratada no Brasil é muito pequena, é uma parcela muito pequena da água que chega de volta aos rios. Normalmente, grande parte da água que sai das residências, ela chega aos rios sem nenhuma espécie de tratamento. Ela sai do rio limpa não, né? Ela sai do rio, passa pelas estações de tratamento das companhias de tratamento de água e esgoto e vai para as residências. Quando ela vai das residências de volta para os rios, né, quando ela sai do esgoto das residências, ela deveria passar por um processo de tratamento. Mas esse processo de tratamento ele não acontece. Então ela acaba voltando aos rios extremamente poluída por esgoto, seja por resíduos industriais. E no campo também está acontecendo uma grande poluição devido ao desenfreado uso de agrotóxicos, que são extremamente poluentes para o solo e para as águas. Aí eu trago aí uma imagem que representa bastante disso, né? Você vê um trecho de um rio extremamente poluído e fazendo a análise dessa paisagem, né, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Primeiro, provavelmente é uma área extremamente pobre, né, onde não tem nenhuma espécie de tratamento de água e também você pode ver que tem muito lixo no rio, né? Não é só água poluída que é jogada ali. Você tem muito lixo. Provavelmente a coleta de lixo nesse lugar também é extremamente deficiente. Se fosse eficiente, não teria toda essa quantidade de lixo sólido jogado aí nesse rio. Beleza? Bom, galera, essa daí foi a nossa aula de geografia de hoje. Falamos um pouquinho sobre as águas, né? Águas continentais, águas oceânicas, ciclo hidrológico. Foi uma aula básica sobre a hidrografia, sobre o estudo das águas. Espero que vocês tenham conseguido compreender todo o conteúdo, principalmente aquela parte que eu falei sobre os 4 tipos principais de rios. Se ficarem com dúvida, voltem lá, assistam de novo.